Meus irmãos queridos, o nosso abraço fraterno, nosso boa noite, que Deus nos abençoe a todos. Mais uma oportunidade excepcional na nossa atual existência de incorporarmos fundamentos ético-morais que, sem sombra de dúvida, através do nosso denodo, da nossa luta interna, da nossa perseverança, nos propiciem fazer escolhas mais favoráveis para que possamos acelerar o nosso processo de redenção. Espíritos imortais que somos, viajando no espaço e no tempo, na direção da plenitude. Um dia, através do nosso próprio esforço, da nossa coragem, atingiremos a meta tão ansiada por todos nós e destinada pelo nosso Criador para que a atinjamos. Por motivo de força maior, o nosso expositor previsto nesta noite não pôde chegar. Como somos reserva de todos, somos os responsáveis por estas questões, nós vamos trabalhar uma temática também deveras importante, e o nosso companheiro querido, em outra oportunidade, nos brindará com a sua exposição. Faremos a nossa prece, como de costume, já estamos sendo envolvidos em ternura e carinho pelos nossos benfeitores maiores, podem ficar certo disso. Em seguida, uma leitura introdutória, para que nós consigamos dissipar em parte esses miasmas desses pensamentos negativos que atualmente a nossa sociedade está realmente incorporando, por invigilância, irresponsabilidade e outras questões que não nos cabe julgar. E nós vamos desenvolver essa temática, então, fundamentada hoje no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, tratando da infelicidade real, que nós hoje vamos dar o título de A Desgraça Real. Vamos orar, meus irmãos. Pai amantíssimo, Criador de todos nós, um dia, na retaguarda dos tempos, fomos lançados à liça, simples e ignorantes, herdeiro do vosso coração, da vossa compaixão, semelhante em potencialidade ao vosso amor, destinados à perfeição relativa. Enfim, depois de milênios de labuta, de caminhada, atingimos a razão, o bom senso, a lógica, a lucidez. E com ela, sem sombra de dúvida, uma imensa responsabilidade pelos nossos próprios destinos. Equacionar nossa sombra densa com a nossa iluminação interior. E retornarmos tantas vezes quanto forem necessária a dimensão maior, em condições mais favoráveis. Pai da vida, envolve-nos mais uma vez no vosso carinho e no vosso amor perene, para que, potencializado por essa ternura imensa, possamos uma vez mais lograr êxito na tarefa. Abençoa-nos a todos, Senhor da vida, e que possamos fazer jus a este amor imenso que o vosso coração tem por todos nós. Que assim seja, Senhor. 2015, benfeitor querido Marco Prisco, pelas mãos abençoadas do nosso Divaldo Franco, publica sua última obra, Renove-se. Nós selecionamos um capítulo dela para compartilharmos nesta noite, quando no capítulo 10 do livro, o benfeitor fala deste momento atual. E ele dá o título de Visão Otimista. Guarda relação com a nossa proposta, que nós vamos compartilhar a partir de agora. Diz o benfeitor querido: o seu estado de espírito responde pela forma como você conserva os acontecimentos e as pessoas. Sob a emulação da alegria, tudo lhe sucede bem, em tons róseos. Nos estados de ansiedade, os fenômenos são demorados e sombrios. Com mágoas,
os acontecimentos são martirizantes e difíceis de suportados. Nas áreas do aborrecimento, os sucessos se tornam fastidiosos, quando não se fazem intoleráveis. Ao ritmo do cansaço, as horas se apresentam intermináveis. No auge das decepções, os fatos são trágicos ou desconcertantes. Mude as lentes da sua visão e clarifique o ângulo das suas observações mediante a luz da confiança em Deus. A fadiga, a rotina, as conversações pessimistas, as queixas contumazes perturbam as disposições positivas de qualquer pessoa. Transfira-se mentalmente de posição e renove-se. Elimine as moscas que pousam nas feridas do próximo e saem espalhando miasmas. Você nasceu para ajudar a obra de Deus e está equipado com os instrumentos hábeis para este cometimento. E quando estiver a ponto de desanimar ante a visão deprimente que o aturda, experimente perguntar-se como Jesus observaria tais acontecimentos, assumindo então a disposição de prosseguir conforme ele o faria em conjuntura semelhante. Pérolas, meus queridos, verdadeiras pérolas. Algo que a gente não pode abandonar, tem que ter na cabeceira da cama, e uma leitura dessas todo dia, a gente muda as nossas lentes negativas realmente. A desgraça real, as torturas da alma e o método equivocado de buscar consolo. Essa exposição já foi feita há alguns tempos, ela faz parte então do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra de 1864. A mensagem é anterior ainda, porque o codificador sempre trabalhava essas temáticas, primeiro na Revista Espírita, que era o seu laboratório, e depois da confirmação pelos benfeitores espirituais, pelos numes tutelares da humanidade, os guias da humanidade, é que ele chancelava então na obra fundamental. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nós havemos de ver, trata-se de realmente a dádiva divina entre nós, né? Que tem inclusive as instruções dos próprios benfeitores. William Somers Morgan, pensador inglês, né? Diz ele assim: a desgraça deste mundo reside no fato de ser mais fácil abandonar os bons hábitos do que os maus. É uma verdade, sem sombra de dúvida. Só que dentro da ciência do infinito a gente vai além. A gente, claro, numa visão pessimista, numa visão materialista, faz sentido. Mas quando se lida com o espírito imortal, a coisa muda de figura. É por essa razão que o Consolador agora, dia 18 de abril, fazendo 159 anos, está entre nós exatamente para nos relembrar. Tudo o que foi dito pelo Mestre, nós simplesmente jogamos debaixo do tapete e trazer algumas coisinhas mais para nós, né? Desenvolvendo esta proposição, nós vamos seguir um roteiro. Porque eu não sei se os senhores têm ciência, é possível que tenham. A doutrina espírita é eminentemente pedagógica. Essa ciência do espírito imortal tem uma fundamentação extraordinária. Ela deságua no codificador, mas ela começa muito antes, né? Com essas pilastras da educação da humanidade, educadores da humanidade, desde Comênios, Rousseau, Pestalozzi, deságua então no codificador. Ele tinha 24 anos, o nosso querido Allan Kardec, antes do professor Rivaio, quando ele intuiu que a educação seria a obra da vida dele. Mas não se tratava da educação formal, também da educação formal, sem dúvida, mas se tratava da educação do espírito imortal, que ele foi realmente atingir lá por em torno dos 50, 52 anos depois, né? Preparadíssimo. Então, essa estrutura pedagógica é que nós deveremos seguir, né? Primeiro a obra fundamental, viajando realmente na base, e tudo que vier depois desdobrado da base não pode contrariar essa mesma base. Então, nós vamos ver hoje como isso é fundamental. Os nossos objetivos, então, já falamos, né? A febre intermitente, rebaixar para nivelar,
muito em voga nos dias atuais, e o pior que não se concretizou, oportunidades de redenção, lapidação necessária e urgente. Inclusive a mensagem que ia ser lida aqui hoje seria: aceita a correção. Aceita a correção que vai te fazer bem. Símbolo perfeito do triunfador real e algumas considerações finais. Então, como nós estamos falando, a nossa premissa não poderia ser outra. Primeira, não pode ser outra. Nós temos que sair da nossa obra fundamental, né? O Livro dos Espíritos, Cidade de Luz, Paris, 1857. E aí está realmente esta sumidade que dos apóstolos do Cristo mergulha no fluido denso e realmente faz um trabalho excepcional. Praticamente 14 anos à luz de vela, de lamparina, sem dormir, para nos legar esta ciência que nos levará ao infinito. Allan Kardec, que nesse dia 31 de março faz o seu aniversário de desencarnação. Assim como quase sempre é o homem o causador dos seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais. Nós queremos dizer aqui, meus queridos, que este homem tinha um nível intuitivo extraordinário. As perguntas que ele propõe aos números tutelares, pois ele faz parte também desta falange, coube a ele a parte mais complexa, porque teve que encarnar-se, né? Reencarnar-se. As perguntas são talvez numa escala muitas vezes mais importante do que as próprias respostas, mas as respostas são luminares. Mas ainda, diz os benfeitores, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Nós temos consciência de que no bojo doutrinário, paixões são neutras, né? Se nós não as administramos, realmente é um corcel mundo afora que vai fazer um estrago terrível. Então, eu tenho domínio, elas me dominam, né? Então, elas têm a neutralidade. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Nós vamos hoje ipsiliter o texto na íntegra, como estão nas questões. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasma que não lhe dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, de seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Não há sossego, meus irmãos, não há sossego. A que ponto a gente chega, né? Será essa uma situação desejável e não compreendeis que com as suas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno? Enquanto a criatura não entender a sistemática proposta pela divindade para que atinjamos a perfeição, o significado fundamental do que é que eu estou fazendo aqui. Mas chegará o dia, meus irmãos, mais cedo ou mais tarde, que nós vamos nos deparar, queiramos ou não, com esta questão. Os senhores são imensamente felizes, louvo-os, realmente honro-lhes, porque tiveram a coragem de passar pelo umbral de uma casa espírita. E aqui se trata realmente do que nos interessa. Espíritos imortais que somos. E as suas contingências. Pode ser diferente, né? Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Diz-se ímpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúme, etc. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo o que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, do julgamento vulgar, embora nenhum interesse direto tenham, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Já que eu não consigo atingir o patamar do companheiro, eu tento rebaixá-lo ao meu. Olha que coisa, né? Ofusca-os tudo que lhes parece estar acima do horizonte. Se constituíssem maioria na sociedade, ainda bem que não.
Trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. É tragédia, né? Na nossa profissão militar, onde tivemos 31 anos, lá tinha uma expressão que às vezes era meia chula, eu não gostava muito, mas se dizia assim: olha, é terrível o burro com ignorância, com iniciativa, porque depois você não conserta mais o que ele faz. É mais ou menos o ciúme aliado à mediocridade. Faz um estrago semelhante, né? De ordinário, olhem só que coisa. O homem só é infeliz pela importância que liga às coisas deste mundo, à esfera física. Vejam que coisa. Afinal de contas, meus irmãos, o que é que vamos levar? O que é que vamos levar do lado material? Nem o corpo físico, nem o corpo físico. Mas alguma coisa a gente está fazendo aqui. Para alguma coisa nós estamos aqui. Faz-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se levar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade. Como são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Aí os benfeitores, por tabela, dizem: vocês são infantis mesmo. A fase espíritos infantis. Não deveria ser mais. Não deveria ser mais. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer. Ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidade. Nós vamos ver para onde é que vai desaguar essa conversa. Nós já temos mais ou menos ciência, né? Porque nós temos uma questão no Livro dos Espíritos que a gente não encontra em tratado nenhum. Não é possível de suplantá-la, porque veio de esferas altíssimas, não? Referimos-nos ao homem civilizado. Porquanto o selvagem, sendo mais limitado às suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústia. Diversa é a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e a analisa. Por isso é que esta o fere. Mas também lhe é permitido raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Esta consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá certeza absoluta, convicção plena desse futuro. É dúvida. Por esta razão, os senhores estão, nesse momento, no interior de uma sociedade espírita, porque já não se satisfazem mais do que estão vendo lá fora, né? Isso, meus irmãos, também representa uma imensa responsabilidade em relação a nós e ao nosso procedimento com o nosso semelhante, né? Porque senão não funciona. Então isso é a questão 933 da obra fundamental, o Livro dos Espíritos, e a nota de lucidez que o nosso codificador coloca aduzindo na questão. E aí nós desaguamos aqui, não tem como fugir, nós não temos como sair. Tudo nos leva a esta questão para refletir desde já. Nossa primeira reflexão profunda é esta aqui. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Ponto. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. E aí a célebre, aqui está a proposição de uma alma realmente evoluidíssima, não? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Tenha eu todo o dinheiro do mundo, tenha eu dinheiro nenhum? Há uma média de felicidade que nós podemos alcançar? E essa proposição ela vai se dividir em duas partes. Numa a gente pode até escapar um pouquinho, mas na outra não tem jeito, né? Então vejam só, poucas palavras, como é que o espírito superior se posta? Fala pouco, mas diz muito. Porque quando a criatura começa a explicar demais, muito cuidado, né? Muito cuidado. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Eu sempre conto aqui, porque nós temos um caso com o Jorge Bombonato, que ele me judia um pouquinho às vezes. Jorge é um grande filósofo que nós temos no movimento espírita, uma mente muito lúcida, muito querida.
E eu disse ao Jorge que em 1978 nós servíamos lá em Francisco Beltrão e nós compramos o nosso primeiro carro zero, um Fusca 1300L vermelho, claro. Se tivesse violeta, que ia ser violeta, lógico. Aí foi a felicidade total. Que coisa, né? Felicidade. Aí o Jorge disse para mim, pois é, para você foi a felicidade total. E para o príncipe de Mônaco? Digo, só um Boeing. Vejam como é. A posse do necessário. Então, é relativo. Mas a segunda parte da resposta, aí não tem jeito, meus irmãos. Com relação à vida ético-moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí? Né? Estamos assim tranquilos? Dá para botar a cabeça no travesseiro e acordar na outra vida sem que ninguém nos acuse? Não é isso que diz Santo Agostinho? É 9:19a. Né? Tem um jeito. E o codificador, obviamente, ele gostava de dar uma cutucadinha a mais. Ele, às vezes, meus irmãos, os benfeitores diziam, mestre, por hora basta. Ele era chamado pelos benfeitores espirituais de mestre. Mestre, segura, porque ele queria ir além. Né? Ainda não. Muitas vezes, né, quantas coisas não era ainda, no momento não se poderia ter a comprovação daquilo, cientificamente, filosoficamente. Mas ele avançou mais, ele disse, o que para um é supérfluo, não representará para outro o necessário e reciprocamente, de acordo com as posições respectivas. Então ele quer mexer nessa questão da posse do necessário. E é muito interessante a resposta também. Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias. Aqui o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Já sabemos, espíritos imortais, periodicamente mergulhando no fluido denso para desenvolver nossas virtudes, nossa essência divina, até um dia que vamos mergulhar aqui e vamos lembrar literalmente de quem somos. Não há necessidade de que você reencarne mais, meu irmão. Você já aprendeu tudo que o plano físico pode te oferecer. Mas eu poderei retornar, sim, em missões futuras. Mas a ideia é essa. De encarnação em encarnação, trazer toda a parte do meu inconsciente para o consciente, equacionar minha sombra com a minha iluminação interior, e o meu ego, enfim, tornar-se positivo, incorporar-se e obedecer às determinações do self. Então, aí a gente atinge o que o mundo físico nos proporciona. Não há dúvida, diz o benfeitor, de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado. Por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, grande coisa, né? Grande coisa, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta um necessário. Mas, francamente, olha só que beleza, meus irmãos. Achas que seja digno de lástima, quando a seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousem a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo, sim, para ajudar, né? E não para cima, a não ser para elevar-se espiritualmente ao infinito. Isso aqui guarda uma relação muito grande com uma das nossas obras favoritas. Aliás, quais delas não são da benfeitora querida Joana de Ângeles? 1965, a benfeitora escreve sua segunda obra, Dimensões da Verdade. E nesta obra, meus irmãos, tem um capítulo que eu tenho uma predileção particular, mora no nosso coração. A mensagem chama-se Fazendo o Sol. E nesta mensagem tem uma frase que eu medito todos os dias das minhas existências, destas e das futuras. Ela diz assim,
há fome de amor perto do teu leito de queixas. Só isso. E é uma meditação constante, é verdade. E se tu estás vendo a dificuldade do outro, tu estás observando, pare de ser indiferente. Se tu estás vendo, é porque tu tens condição de ajudar. Não seja indiferente, porque a consciência depois irá te cobrar disso. E no final das contas, meu amigo, é como diz Madre Teresa de Calcutá, será entre você e Deus. Né? Tem jeito. A sua própria consciência cobra essas questões. Nós tratamos aqui, então, dessa proposição da questão 923. A segunda premissa, não poderia deixar de ser, é a questão em si. É da onde vamos tirar a nossa conversa a partir de agora. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, também em Paris, 1864, que guarda a relação, ele é o desdobramento da terceira parte do Livro dos Espíritos no que trata das leis morais. Né? Então amplia-se aquela perspectiva, já que o Livro dos Espíritos são 4 livros que o compõem, essa obra fundamental. Aí está uma obra extraordinária, essa também é constante na nossa vida, e o nosso querido codificador. Desenvolve-se então a questão, o item que nós vamos trabalhar. Toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Digo, mas então é o quê? A gente começa a questionar, né? Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os andrajos da vaidade. Aliás, muito em voga em dias atuais, parecer o que não somos, né? 15 minutos de fama a gente vende a alma, né? A tudo isso, meus queridos, e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça na linguagem humana, na visão materialista, pessimista, né? Hedonista e por aí vai. Sim, é desgraça para os que só veem o presente, uma única existência. Aí é a dança das cobras mesmo, aí não tem jeito mesmo. A verdadeira desgraça, porém, pasme, meus irmãos, é para gravar para sempre. Para sempre. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato. Mais do que no próprio fato. Bom, ela não está falando de Jesus, é necessário que o escândalo venha. Jesus foi claro nisso. Mas ai de por quem o mesmo vier. Ela está falando disso. Dizei-me se um acontecimento considerado feliz, ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo bem, porque a gente só enxerga agora, né? Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. A gente só vê o prejuízo físico, mas se esquece que, como esta nossa querida metrópole em construção, isto aqui é terrível. Tem épocas que a gente não consegue respirar por causa dos miasmas. O que a gente manda para a psicosfera? E aí, discretamente, uma chuva de granizo, uma coisa em cima da gente, uma tempestade, para ver se a coisa melhora. É a misericórdia divina nos atingindo. E a gente vê o quê? O prejuízo físico. Esqueceu-se da coisa principal, né? Para julgarmos de qualquer coisa, meus irmãos, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso e inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta existência física, porque é lá que as consequências se fazem sentir.
Costumamos dizer no nosso grupo de estudo que nós somos aqui, o nosso pessoalzinho médio, aqui 5% das nossas possibilidades. Se a gente está no nosso 5% de céu e inferno aqui já é complicado, quando nós retornarmos para a dimensão espiritual será 100%. Se for o céu, ótimo. E se não for? Aí a gente quer morrer do outro lado, quer desaparecer, mas não tem jeito, né? Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação ou descompensação na vida futura, né? Por isso, consciência tranquila e fé no futuro. Por isso, a questão 922. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as verdades de vossas almas iludidas. Agora nós vamos saber o que é a desgraça real, fundamentado nas suas consequências. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Não é comigo, que se dane, eu estou bem, o resto que se lixe. É, porque a virtude da nossa geração, meus queridos, é exatamente a nossa atividade intelectual. Nós estamos chegando em Marte, só não sabemos quem somos. É um paradoxo, mas o vício da nossa geração, isso dói na alma, é a indiferença moral. Não quero, não estou nem aí, problema não é meu, entendeu? Os políticos que resolvam, aliás, o que nós mandamos de paulada para cima dessas criaturas, por isso que eles não se estruturam nunca. Quando deveríamos orar, que peguem o trecho de uma vez, que acordem para a vida, porque eles não sabem as besteiras que estão fazendo. Não sabem, não têm consciência disso. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides. Tanto é que Jesus tem um sermão dos 7 ais que trata disso. Pois que o vosso corpo físico está satisfeito. Está ótimo. Churrasquinho no final de semana para falar da vida alheia, a novelinha e o Corinthians. Tá bom, tá bom. Por que eu preciso mais, né? E a Globo mandando em cima, né? Vendendo coisa. Para que eu preciso daquilo? Mahatma Gandhi já tinha nos lecionado isso há muito tempo. Estou rindo porque eu estou vendo de quanta coisa eu já não preciso. Porque espírito superior, desperto, né? Quanto mais rápido passar por aqui e fizer sua missão e ir embora, melhor. Mais faz, cumpre na íntegra. Dá a vida pelo ideal. A Deus não se engana, meus queridos. Não se foge ao destino. E as provações credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Depois a gente não quer que apareçam os negócios estranhos na nossa vida. Mas essa é a opção 2. A opção 1 é o amor que eu tenho que ter por mim e pelo meu semelhante, mas eu não faço nada. E aí as coisas acontecem. Sempre há um plano alternativo. Os senhores estão falando com alguém que passou pelo problema. Não é santo, não. Só acordamos com artrite reumatoide em todas as articulações. Mas isso há 32 anos atrás, né? Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, lentes verdadeiras, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agirei então como bravos soldados que, longe de fugir ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhes não pode dar glória nem promoção. É uma metáfora muito interessante e de soldado eu entendo. A benfeitora está sendo para nós muito clara. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagem, uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Beleza? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que entre glorioso no reino celeste.
Delfina de Girardin. Quero dizer aos senhores que estou feliz, relativamente, porque ganhei um livro sobre essa senhora. O que é que ela fazia antes de desencarnar? Por que que ela fez parte da falange do Espírito de Verdade? Está aí a mensagem. Então a gente fica sabendo de coisas maravilhosas. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 24, a desgraça real. Né? A premissa 3, nós estamos trazendo uma das obras também da benfeitora querida, 1978, Rumos Libertadores. E a mensagem que a gente tira para ver, ela complementa essa história de uma maneira extraordinária. Diz para nós que a posição do observador e a forma de encarar um acontecimento são muito significativas no exame e na avaliação do mesmo. Fato, consequência, observação. Os contornos de alguma coisa observada em parca claridade, vistos à luz, mudam significativamente a ideia que dela se pode fazer. Assim também quando de referência às dores morais. É o que nos interessa aqui. Não? Recebidas como lições retificadoras e exercício de aprimoramento, olha o ponto de vista, assume uma expressão. Não aceitas em atitude reacionária por considerá-las arbitrárias, injustas ou improcedentes, converte-se em verdadeiros desastres cujas consequências são imprevisíveis. Por isso que o benfeitor Emmanuel escreve a mensagem, aceita a correção. É por esta razão que ele escreve a mensagem. Necessário, portanto, assumir-se diante da vida e das vicissitudes uma atitude sempre equilibrada, mediante a qual se podem bem aquilatar os valores e proceder com correção em qualquer circunstância. Por que seríamos exceção? Enquanto Deus mata o filho dos outros, tudo bem. Mas e a hora que matar o nosso? A gente se revolta? Por que eu sou exceção? As tragédias, os infortúnios, as desgraças humanas, somente podem ser como tais consideradas quando o homem se degrada, se compromete negativamente em relação ao seu próximo, a si mesmo ou à vida. Costuma-se dizer, como decorrência de uma atitude invigilante, de uma educação sociomoral deficiente, diante daqueles acontecimentos, mas isto foi o pior que lhe poderia acontecer. Não foi, não. Quando se deparam com dores, desencarnações, algo semelhante. E a benfeitora é extraordinária. E há muita coisa pior, diz ela, que simplesmente não aconteceu. Podia ser pior ainda. Se dentro da lei divina não tivesse esse ingrediente da misericórdia, meus irmãos, nós não suportaríamos a pancada. Asseguro-vos, muitas vezes refletimos também quando o benfeitor Emmanuel, no seu livro Justiça Divina, ele tem uma estrutura que diz assim para nós: quase todos somos culpados. Aí a gente pensa, bom, quase todos, eu posso ficar fora. Mas a benfeitora, em outra obra, diz para nós, não há inocente entre nós. Aí a gente volta. Né? Não tem como fugir. Mais infeliz, meus irmãos, é sempre quem promove dores, embora se convencione ser quem as padece. Muito pelo contrário, o cara que está promovendo vai entrar depois. O cara que está padecendo, possivelmente, dependendo do ponto de vista dele, está saindo ou está se comprometendo mais ainda também. Não? Mais desventurado é aquele que fomenta a miséria de qualquer porte, não obstante se considere assim aquele que a sofre. É o que nós estamos vendo aí, todo mundo é vítima desse governo, insensível, não sei o quê. Né? Mal sabe essa população que pode mudar o governo, não vai adiantar nada. Não adianta nada. Ocorre que a medida de avaliação e a posição do observador estão erradas. E quando a benfeitora nos diz isso, meus irmãos, ela tem autoridade moral para tal. Porque Joana de Ângeles, como Joana de Cusa, viu seu filho ser queimado num poste por amor a Jesus.
O filho pedindo para a mãe que negasse o Cristo. Jamais. Lá ela adquiriu status para pertencer a esta esfera de luz crística. Lá, já como Joana de Cruz, nos tempos de Jesus ainda. Não te coloques nunca em posição lamentosa, nem jamais te entregue aos sofrimentos, como quem luta contra as forças desconexas e violentas do caos. Assume uma digna atitude, porquanto se pode sê-lo sempre em qualquer situação. Ela tem autoridade moral para falar. E superarás a transitória injunção dolorosa. Ela sabe que é possível. Imagine a dor dessa criatura. E depois o que enfrentou nos milênios subjacentes. Fazer comparações, meus irmãos, entre o que te sucede e aos outros ocorre, é método errôneo de buscar consolo. Médico muito querido nosso, que trabalha nessa área da oncologia, ele nos diz que cada um de nós tem um cancerzinho particular. Que façamos de tudo dentro do estrutura ético-moral para não acordá-lo. Porque mesmo o remédio para A, o cara tem no mesmo lugar que o outro, não serve para o outro. É diferente, porque cada um tem a sua estrada longa pela vida, né? O que atinge alguém sempre produz uma reação equivalente ao estado e grau evolutivo dele mesmo, nunca semelhante ao teu. Olha que coisa. Por isso surpreenderá as pessoas esmagadas por um grão de areia, enquanto outras carregam um monte sem queixas ou recriminações. Cada ser são as suas próprias experiências e aquisições espirituais. Maravilha. Conceito extraordinário, extraordinário. Encara as ocorrências que te induzem ao sofrimento como oportunidades de redenção. Olhe só. E serás menos amargo. Analisa os teus insucessos como exercício de progresso que lograrás e ficarás mais animada. Não te amarfanhes com a autopiedade, nem te submetas à compaixão alheia. Pô, cada um de nós tem a sua cruz. Eu fico me queixando, pois vai adiantar. Muitas vezes a criatura, né, nos escuta por caridade, mas ela também tem a cruz dela, né? Como é que vai ser? Uma resolução estoica, firme, é sempre a solução correta. Se te julgas merecedor somente de sucesso, estás equivocado, tropeçando e caindo sem cessar no atrito com as lições edificantes da tua atual reencarnação. Aguardar entendimento e êxito constante é como pretender o impossível. Tombar quando chamado à ascensão pelo método sofrimento não se justifica. Estamos sendo chamados. Vamos nos ajustar com a própria consciência em relação à lei? Tem um negocinho aqui, dá para você fazer. Para nós é uma constante. Está faltando um negocinho aqui. E o nosso livro é imenso, imenso. Mereces lapidação e dela necessitas em caráter de urgência. Ninguém está ao abandono total, mesmo quando aparentemente em desvalimento ou a sós. O partido de Jesus, meus queridos, Jesus tem um partido. Foi sempre minoria. Porque a turma não quer assumir, né? Por que desejas passar desfrutando privilégios? As criaturas são a ti semelhantes, nem melhores, nem piores. Aceitá-la no estágio em que se encontram é aceitar-se a si mesmo, esforçando-se por melhorar-se. Essa é a solução, meus irmãos. Essa é a solução. Quando Jesus atingiu o clímax das dores, viu-se abandono por parte dos amigos. Estavam com ele na cruz 5 mulheres, inclusive Joana de Cusa. Inclusive. E um menino de 16 anos, que seria o nosso João Evangelista, né? Assolado por profundas agonias e irreversíveis padecimentos, mas na sua solidão, Deus estava com ele.
E desde então tornou-se por isso mesmo o símbolo perfeito do triunfador real sobre as vicissitudes terrenas. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Continua nos propondo, trabalha hoje na minha vinha. A proposição continua. Por que tu te preocupas tanto com o dia de amanhã? Já não basta o mal do dia de hoje? Conceitos que vão nos estimulando e a gente deixou passar, né? Deixou passar. Aí está a lição 14, atitude correta do livro Rumos Libertadores da Benfeitora. Se alguém quiser saber um pouco mais, há muito material à disposição, seminários, né? A nossa Maria Helena Marcon tem seminário a respeito de Jesus, o presidente da Federação Baiana, o Peixinho, tem. Muita gente tem trabalhos excepcionais sobre o nosso guia e modelo que é Jesus. Considerações finais. Aqui nós vamos ver duas partes interessantes. O nosso querido grande poeta hindu, Prêmio Nobel de Literatura, Rabindranath Tagore, 1861-1941. Então, uma poesia dele, quando encarnado, mesmo ele já sendo um espírito de luz extraordinária, e depois nós vamos ver uma poesia dele desencarnado. Interessante essa constatação. Esta aqui chama-se O Jardineiro. Dize-me se é verdade, meu amor. Dize-me se tudo isto é verdade. Quando meus olhos relampejam, as nuvens escuras em teu peito me respondem com trovões. É verdade que meus lábios são doces como o botão entreaberto do primeiro amor consciente? É verdade que a lembrança dos passados meses de maio continuam em meus membros? É verdade que a terra, como harpa, desata em canções ao toque dos meus pés? Então é verdade que o orvalho cai dos olhos da noite quando sou visto e que a luz da manhã sente-se feliz quando me envolve? Dize-me, é mesmo verdade que o teu amor caminhava solitário através dos séculos procurando por mim? E é verdade que ao me encontrar finalmente, o teu incansável desejo encontrou a paz infinita em minha fala suave, em meus olhos, em meus lábios, em meus cabelos soltos? Então é mesmo verdade que o mistério do infinito está gravado nesta minha tão pequena fronte? Dize-me se é verdade, meu amor. Dize-me se tudo isso é verdade. Desejo. Através das mãos abençoadas de Divaldo, Tagore envia 4 obras para o mundo físico. Aqui tem 3 delas, disponíveis inclusive na livraria, obras-primas, né? Filigrana de Luz, Estesia, Pássaros Livres. E agora ele, de uma poesia que nós tiramos do livro Estesia, então, do outro lado, sobre o mesmo assunto. Enquanto ela chorava sobre o cadáver do marido morto, lamentava-se por si mesma. Enquanto maldizia a sorte por ficar viúva, lamentava-se a si mesma. A saudade que a pungia com cravos e as espadas que lhe dilaceravam os sentimentos partiam do lamento de si mesma. Se ela amasse como pretendia, estaria cantando a libertação do seu herói, agora feliz, a esperá-la, ao invés de lamentar as paixões do corpo que lhe atendia os desejos. Completamente diferente. Outro ângulo da questão, né? Outro ângulo da questão. Sugerimos, se alguém ainda não viu, por favor, vejam Intocáveis, um filme de produção francesa, tem feito muito sucesso aí, né? Superação dessas dificuldades. Do limão que muitas vezes nos é oferecido, nós podemos fazer muitas limonadas, né? Importante esse filme Intocáveis. Meus irmãos, os desvios de comportamento a que muitos se entregam, porque preferem as aberrações às atitudes equilibradas, livre-arbítrio,
geram transtornos íntimos que nada de fora satisfaz, porque a sua é uma sede insaciável, desde que transferiram para sensações grosseiras aquilo que somente as emoções libertadoras podem propiciar. O caminho da retidão é de todos conhecido, não porém trilhado conforme deveria, em razão das preferências pessoais e dos enganos em que a maioria se permite, dificultando a própria harmonia. Ante essa visão pessimista, somente o sol do entendimento a respeito do que é certo e correto pode proporcionar observação real do que está acontecendo no mundo. De acordo com as lentes dos óculos da emoção de cada qual, a mesma luz se apresenta com tonalidades diversas, não porque se altere, mas sim como decorrência das tintas que foram usadas na sua elaboração. Diretrizes para o Êxito é uma obra que a benfeitora querida escreveu em 2004, e a lição 16 trata de tormentos evitáveis. É uma proposta muito interessante, realmente. Por fim, Jesus, que vivia as duas dimensões com naturalidade, transitando de uma para a outra através do pensamento, testificou a necessidade de superação do invólucro carnal. O meu reino não é deste mundo. As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem sequer uma pedra para recostar a cabeça. Ele se referia ao apego ao mundo físico, convidando a que se acumulasse os tesouros morais, que nada consegue destruir, nem oxidam-se ou perdem-se. A benfeitora diz isso na sua obra extraordinária, que nós nos utilizamos muito no Evangelho Psicológico, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, a lição 6, a desgraça real, que dá o título à nossa palestra. Era isso, meus queridos. Nós poderíamos conversar aqui até meia-noite, mas o vice-presidente está aqui do lado, ele já me deu uma olhada, disse que está na hora de nós irmos para a fluidoterapia, que é essa benesse da misericórdia maior sobre o nosso centro de forças, para que a gente tenha uma semana profícua de labuta, de posicionamento correto perante a vida, não nos esquecendo que quando estivermos recebendo a benesse, de compartilharmos com outros amados por razões diversas não puderem estar conosco. A nossa reverência, o nosso carinho, pela alegria de revê-los mais uma vez. Muito obrigado.